Olá, Igreja de Deus da Latinoamérica, saudações do Brasil, saudação ao nosso Bispo Ângelo Marcial, que é o nosso diretor de área. Nos próximos anos, a Igreja de Deus em toda a América Latina trabalhará em 5 grandes áreas, e uma delas é o cuidado pastoral. E esse cuidado pastoral, ele é representado e trabalhado pela Igreja de Deus no Brasil. E nesse momento, nós teremos aí alguns minutos de reflexão sobre o cuidado pastoral. O cuidado pastoral é a ação da Igreja de Deus na vida do ministro para que ele, juntamente com a sua família, possa ser atendido nas mais diversas áreas, para que tenha um ministério frutífero. E para tornar a visão da Conexão 2030 conhecida, é que nós queremos hoje trabalhar o cuidado pastoral nos seus 5 R's. E para isso nós convidamos o Bispo Francisco José, que é supervisor da Igreja de Deus no estado da Paraíba, pastor da Igreja de Deus na cidade de Campina Grande, IDB Centenário, também é psicólogo, e o representante da área do cuidado pastoral na Igreja de Deus no Brasil. Então, com vocês, Bispo Francisco José. Saudações desde o Brasil para todos os pastores e pastoras da Igreja de Deus em toda a América Latina. Nossos cumprimentos também ao Dr. Ângelo Maciel, nosso superintendente para a América Latina, ao Dr. Divino, superintendente para o Brasil. Nesse momento em que a Igreja de Deus está se organizando, se preparando para os próximos 10 anos, para um crescimento saudável e sadio, né? Pensou nas várias áreas que elencou para trabalhar nesses próximos 10 anos, se pensou numa área voltada para o cuidado e o desenvolvimento ministerial. Chega numa hora extremamente oportuna, necessária. O tempo em que nós estamos vivendo exige de todos nós que trabalhamos na liderança um cuidado muito especial com aqueles que cuidam, com os nossos pastores. Né? E nesse sentido, muito feliz a decisão de nossa liderança, o olhar da nossa liderança em vislumbrar um cuidado pastoral que abrangesse várias áreas da vida ministerial do pastor. Né? Um cuidado que vai desde da sua família e o seu casamento, passando por uma proteção social que envolve seguro, que envolve previdência privada ou estatal, né, para que esse pastor e essa pastora tenham condições em tempos de crise de serem assistidos e terem como sustentar suas famílias. Se pensou na questão do credenciamento, na promoção ministerial desse pastor e dessa pastora, passando por uma questão de superação pessoal, ou seja, educação continuada, pastores e pastoras que podem dar continuidade aos seus estudos, aos seus programas de crescimento nessa área. Mas não só o pastor, mas também a sua família, para que a família pastoral também esteja envolvida nesse crescimento, né, de fomentar meios para que a família pastoral possa ter um desenvolvimento nessa área. Também se pensou, dentro desse cuidado pastoral, né, uma transição ministerial saudável, de se trabalhar formas e maneiras de que esse pastor, ao fim da carreira, tenha uma transição ministerial saudável, uma transição ministerial sem percalços, uma transição ministerial sem obstáculos, uma transição ministerial que promova o próprio crescimento desse pastor nessa fase da sua vida, o fim de carreira, de podermos estar fazendo isso de maneira saudável. Então, dessa perspectiva, é extremamente importante que líderes, pastores, estejam engajados e envolvidos nesse trabalho, que nesses próximos 10 anos, se nós conseguirmos implementar, né, todas essas linhas de trabalho, e ao chegarmos no final de 10 anos, nas nossas avaliações de fim de projetos, podemos vislumbrar que tenhamos um ministério mais solidificado, pastores mais cuidados, transições ministeriais saudáveis, meios e maneiras de poder desenvolver o trabalho ministerial da igreja em toda a América Latina, promovendo o crescimento e o desenvolvimento da igreja. É um tempo muito desafiador, é um tempo onde os pastores precisam de ajuda, precisam serem cuidados. E que bom que a igreja está tendo esse olhar de garantir o bem-estar dos nossos ministros, das suas famílias,
com que eles tenham acompanhamentos, né, junto aos seus líderes mais próximos, de forma que esse eixo de trabalho é extremamente necessário para a Igreja de Deus em toda a América Latina, que tem realidades semelhantes, dificuldades semelhantes, desafios semelhantes. Embora tenhamos algumas peculiaridades culturais e de outras maneiras, mas de um modo geral nós temos necessidades bem próximas e bem parecidas. Então, se unirmos nossas forças em oração, confiando na graça de Deus, confiando na visão e no olhar que Deus tem dado aos nossos líderes para que eles possam promover esses meios, nós vamos ter ministério mais saudável e um ministério mais comprometido com o crescimento saudável da igreja e bem como dos ministros. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para implementarmos tudo que está posto como projeto para esses próximos 10 anos. Contamos com a graça de Deus, com a boa mão do Senhor, que o Senhor nos ajude, que Deus nos proteja. Excelente reflexão do Bispo Francisco José, qual nós agradecemos em nome da Igreja de Deus no Brasil e de toda a América Latina. As palavras do reverendo Francisco expressam exatamente qual é a intenção de cuidado para com o ministro em toda a América Latina. E esse cuidado passa pelos meios internacionais, nacionais, estrutura regionais, para que esse pastor, para que essa família seja alcançada, seja cuidado. E aí há uma mobilização para o desenvolvimento da sua vida ministerial, da sua vida familiar e, enfim, alcançando todos os membros da Igreja de Deus em toda a Latinoamérica. Dando sequência à nossa programação, nós queremos agora dar a oportunidade para a pastora Mariane Chaves, ela que é diretora da AM Brasil, estará falando o que a Igreja de Deus no Brasil está fazendo para que a ação do cuidado pastoral ocorra na vida, não só dos ministros, mas também de todos os missionários no campo. Pastora Mariane Chaves. Olá, meus queridos irmãos, é um prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhar um pouco, desde a AM Brasil, como temos trabalhado essa questão do cuidado integral. Lembrando que o que já nós temos ouvido sobre como se tem trabalhado nas regiões, nesse cuidado dos ministros, os nossos missionários também são cobertos por esse cuidado automaticamente, já que um dos nossos protocolos é que todos os nossos missionários enviados sejam ministros credenciados. Dessa maneira, eles já estão diretamente colocados debaixo dessa proteção, desse cuidado, desse seguro de vida. Também na parte logística, como a AM, nós temos acompanhado, por exemplo, os nossos missionários nos seus processos também de pagamento das suas aposentadorias, para que eles no futuro possam ter pelo menos algum tipo de entrada. Também seguros de emergências médicas, seguro de repatriação em casos de enfermidades graves, em casos também de translado de corpo, se há uma fatalidade. Todas essas partes nós temos estado pendentes. E também dentro desse cuidado logístico, a formação de um fundo emergencial, no caso de situações que nos possam requerer uma ação imediata, em casos de guerra, em casos de catástrofes ambientais. Tudo isso está contemplado, que nós possamos ter recursos para uma retirada urgente dos nossos missionários do campo. Estamos na construção desse processo. Também a AM tem trabalhado na questão da saúde integral do missionário, saúde mental, saúde física dos nossos missionários. Isso tem acontecido formando uma rede de profissionais, uma equipe multidisciplinar que possa e está atendendo, na verdade, nos âmbitos psicológicos, tanto antes de ir para o campo, como durante o campo, como também na preparação para a volta do obreiro do campo e, obviamente, em situações emergenciais, trabalhando na prevenção, mas também na intervenção em situações que se nos apresentam, às vezes, de forma inesperada. Temos uma equipe de irmãos e irmãs que estão nos
cooperando como pastores, como nutricionistas, médicos e vários psicólogos formando parte dessa equipe. Com essa equipe nós estamos solidificando cada dia para que possamos atender melhor a cada um dos nossos missionários e também encaminhando-os, né, para esses cuidados. E por último, né, fomentando nos nossos missionários, na nossa conversa, no nosso diálogo, o autocuidado, que é algo imprescindível para a vida do missionário. Dessa maneira a gente pode estar mais tranquilo de que todas as áreas estão sendo cobertas. Esse tem sido um trabalho do que nós chamamos o SIM-IDB, ou seja, cuidado integral do missionário da Igreja de Deus no Brasil, e temos visto muito bons resultados nesse aspecto, nesse sentido, podendo dar toda assistência em todas as áreas. A última área de cuidado que nós temos também estado trabalhando, e quero deixar aqui, é a área da formação, não apenas no incentivo, mas facilitando recursos para que os nossos missionários possam seguir numa permanente preparação e capacitação. Que Deus os abençoe, vamos juntos nessa missão que o Pai nos encomendou. Nós queremos aqui agradecer as palavras da pastora Mariane Chaves, e as palavras dela resumem a ação da Igreja de Deus em toda a Latinoamérica para que o cuidado pastoral aconteça na vida desses pastores e missionários, uma vez que a tarefa ministerial ela traz uma sobrecarga muito grande e precisa de alguém para estar auxiliando. Esse cuidado visa prevenir e evitar crises que venham afetar a vida ministerial e da família e, consequentemente, toda a membresia da igreja. Pastora Mariane Chaves, muito obrigado pelas suas considerações. Dando sequência à nossa programação, nós queremos dizer que em toda a Igreja de Deus na América Latina, a ação do cuidado pastoral tem se tornado uma realidade. Todas as superintendências estão comprometidas com esse processo. Veja a seguir alguns testemunhos de cuidado pastoral dos líderes da América Latina. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Andressa Monteiro, aqui da cidade de São Paulo, no Brasil. Sou viúva do pastor Ronaldo Monteiro, que faleceu no ano de 2020, acometido pelo Covid-19. Ele tinha apenas 40 anos de idade quando partiu e deixou 2 filhos, o Isaac, na época com 10 anos, hoje ele tem 11 aninhos, e o Noah com apenas 10 meses, hoje está aqui com 2 aninhos. Nós pastoreávamos em Brasília, no Distrito Federal, onde eu era bem ativa no ministério com ele, mas o Senhor assim quis recolhê-lo. Nós temos que entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né, irmãos? E eu venho aqui externar minha gratidão ao cuidado que a igreja vem tendo, né, com a minha família, nos oferecendo ajuda psicológica, com terapias em grupo com outras viúvas. E isso tem feito muito bem no meu processo para vencer o luto. Eu agradeço à igreja por isso. E também o seguro de vida do meu esposo que a igreja oferece, nos deu a oportunidade de comprarmos o nosso apartamento e eu louvo a Deus também por isso. Eu continuo aqui me preparando teologicamente, concluí meu bacharel em teologia e creio que em breve eu retomarei o chamado pastoral, pois o legado continua vivo dentro de mim. E aqui fica o meu abraço bem forte, cheio de esperança, de dias melhores. Amém? Deus abençoe cada um. Dios los bendiga, soy el pastor Elmer Pacheco y en esta oportunidad quiero agradecer a Dios y de manera especial al Ministerio de Bienestar Pastoral en Perú por haber estado presente en el momento más difícil que pasamos toda mi familia durante esta pandemia. Sus oraciones, atención médica y apoyo económico fueron de gran ayuda para poder salir adelante. Gracias, Bienestar Pastoral en Perú. Saludos cordiales, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Somos la familia Helguera Trocones, desde Lima, Perú. Y estamos muy agradecidos en este tiempo al Ministerio Bienestar Pastoral, ya que formó parte en nuestro tiempo muy difícil que atravesamos en este tiempo de pandemia, ya que mi familia y yo estuvimos atravesando un momento muy difícil justamente con este COVID-19 que casi nos lleva a la muerte.
pero gracias a Dios estamos vivos para contarlo. Y asimismo a todos los que formaron parte en su apoyo por llamadas telefónicos, por escribirnos y por estar en todo momento en sus oraciones. Estamos muy agradecidos, Pastora Mary, a través de usted y el ministerio que usted lidera. Muchísimas gracias, el Señor los bendiga en gran manera. Y hasta aquí podemos decir, el Señor nos ayudó y podemos decirlo que todo se lo debemos a Dios y a ustedes. Muchas gracias, familia. Iglesia de Dios. Bendiciones. Un saludo cordial para todos. Somos los pastores Ramiro y Nancy de la Iglesia La Nueva Jerusalén de Amaguaña y estamos muy agradecidos por el ministerio del pastor Eric y la pastora Ediana. En cuanto al cuidado pastoral, realmente para nosotros ha sido muy beneficioso, muy productivo, ya que hemos podido nosotros entender y hemos aprendido algo muy importante que es la familia. Como siervos de Dios, lo más importante es nuestra familia, involucrar a nuestros hijos también al servicio de Dios. También ha sido muy importante y edificante para nosotros de que podamos también tener la ayuda de otros pastores, quienes han fortalecido también nuestro ministerio, han estado también supliendo muchas veces las situaciones difíciles que hemos enfrentado en la vida. Así que damos gracias a este ministerio y pues saludos, Eric y familia. La Iglesia de Dios en Colombia quiere agradecer de manera muy especial el trabajo, la labor que se ha venido haciendo desde SAN, en cabeza de nuestro obispo Rolando y de nuestro director de esta área, que es el pastor Eric, quien nos ha acompañado en entrenamientos enfocados hacia la labor de cuidado pastoral. También un detalle muy bonito que él tuvo en días pasados, cuando murió la esposa del pastor Rallis. Él justo en ese tiempo estaba dando un seminario y él dijo: no me envíen ningún dinero, más bien ese dinero démoslo como una ofrenda a este pastor que está pasando por esa necesidad. Yo creo que esta es la labor que tenemos que hacer en pro del cuidado pastoral, ya que esto hace que pastores saludables, pastores sanos, familias saludables puedan hacer un excelente trabajo en la iglesia local. Bendiciones. Hola, saludos, bendiciones. Soy el pastor Nembis Caicedo desde la ciudad de Milagro, Ecuador, para agradecer al departamento de cuidado pastoral, de cuidado a la familia pastoral. Ha sido de mucha ayuda aquí en el Ecuador, saber que ya no estamos solos, que tenemos un departamento que nos acompaña, un departamento que nos cuida, un departamento que nos asesora. En lo personal, a mí me ha sido de mucha bendición este departamento. Me he sentido acompañado, me he sentido cuidado y me ha permitido crecer como ministro, me ha permitido crecer como padre, como esposo, como líder. Por tal razón quiero dar gracias una vez más a estos pastores, amigos, por el acompañamiento y el cuidado acá a los pastores en Ecuador. Muchas gracias, ministerio. Que tremendos testemunhos vindo dos pastores da Igreja de Deus da Latinoamérica. O que nós esperamos com isso? Nós esperamos que cada pastor e cada família possa finalizar com alegria o seu ministério depois de muitos anos de trabalho. Esta é a primeira visão da Igreja de Deus na Latinoamérica. Esperamos ainda que cada pastor seja cuidado num processo de acompanhamento mútuo, onde um possa cuidar do outro e assim juntos podemos cuidar do reino de Deus. Também esperamos que cada escritório em todos os níveis da Igreja de Deus em toda a América Latina crie espaços de cuidado pastoral, onde esses pastores possam ser ouvidos e serem curados. Finalmente, nós esperamos que os escritórios da Igreja de Deus em toda a América Latina venham oferecer cursos e orientações para responder às necessidades pastorais no mundo que muda de forma muito rápida. E diante desta realidade fica o maior desafio para o ministério pastoral, que é terminar com alegria a sua jornada. E para finalizarmos bem a nossa carreira ministerial, nós podemos
nos inspirar em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, onde o apóstolo Paulo nos diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Chegando ao final da nossa programação, eu quero aqui externar os nossos agradecimentos em nome da Igreja de Deus no Brasil, primeiramente ao Dr. Ângelo Marcial, pela oportunidade de podermos contribuir nesse processo de aprendizado do cuidado pastoral. Estendo também os meus agradecimentos a todos os líderes e membros desta linda igreja. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Fica aqui neste momento as minhas considerações finais. Que o Senhor nos ajude para quando chegarmos no momento de parar, nós estejamos curados, tratados e cuidados, para que esse momento na nossa vida seja um momento de alegria. Que nós possamos separar tempo suficiente para pensar a esse respeito, nos prepararmos em todas as áreas para que possamos terminar bem e terminar com alegria. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos.